Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos dos dois planos. É uma satisfação, mais uma vez, podermos falar do Evangelho de Jesus. E nessa sentada que nós temos mais uma jovem esperança e força para o nosso trabalho. Nosso irmão Fernando, que doravante vai estar nessa primeira parte falando conosco apenas como dirigente, mas daqui a pouco também como palestrante e dirigente de trabalhos mediúnicos. Seja bem-vindo a mais essa escada, mais essa etapa, né? E sabiamente foi dito de que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. A leitura inicial de Pedro, que fala sobre as ansiedades, é algo interessantíssimo para a gente começar a nossa reflexão. Em que pese a nossa missão hoje é falar do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente da exortação de Pedro, lá no capítulo 5 do seu Evangelho, versículo 4 e 9, que fala sobre os bem-aventurados, os pacíficos, porque possuirão a terra. Os mansos e pacíficos, porque possuirão a terra. Mas a instrução dos Espíritos é uma mensagem de Lázaro, que foi ditada ao codificador no ano de 1863. Mas depois a gente vai falar disso, vamos lembrando da ansiedade. Estudos recentes dizem que nós temos no Brasil, dos nossos pouco mais de 210 milhões de pessoas, pelo menos 60 milhões que sofrem do mal da ansiedade. E o interessante é essa reflexão, porque a doutrina espírita, quando nos chama ao esclarecimento, a fé raciocinada, também nos faz ver que muitos dos nossos tormentos são frutos da nossa inobservância, que existe todo um preparo da nossa estada aqui nesse planeta, existe toda uma programação dessa nossa estada, e existe um caminho que, independente da nossa vontade, irá seguir. Aquilo que é nos dado trabalhar é na nossa reforma íntima. E essa reforma íntima faz-nos entender que muitas vezes essa nossa vontade sublime de mudar o mundo, ela é uma visão distorcida. Porque para eu acabar com a minha ansiedade, eu não tenho que mudar o mundo, eu tenho que mudar a mim. O mundo exterior, ele tem a sua vida própria, tem a sua vontade própria, o seu tempo próprio. Mas o mundo interior, esse sim, está na minha possibilidade de fazer essas necessárias mudanças. E aí, essa ansiedade que nos chega, de muitas vezes, aqueles que já experimentaram a paternidade e a maternidade, é querer que um nosso filho adolescente tenha uma visão diferente da nossa. E a nossa ansiedade deveria ser, antes de tudo, de fazer o preparo para que pudesse exercer essa, aspas, autoridade, nada mais do que sendo um facilitador para que esse jovem trilhe o seu caminho. E o caminho, logicamente, dentro dos princípios crísticos. Mas nós, muitas vezes, queremos mudá-los. Essa ansiedade que nós carregamos quando a nossa companheira ou nosso companheiro tem a sua percepção própria da vida. Mas eu tenho aquela, aspas, missão de mudá-lo. Não, eu não vou conseguir mudar ninguém. A não ser que ele tenha essa vontade de mudar. Então nós insistimos em nos colocar numa situação de sofrimento, muitas vezes esperando das pessoas coisas que elas não têm o menor pendor
ou vontade de fazer. E aí nós sofremos. Então essa ansiedade, essa busca de querer mudar o outro, quando a mudança tem que estar dentro de mim. Porque se eu consigo enxergar no outro algumas coisas que eu computo como aquelas coisas desnecessárias para uma vida de fraternidade, de amor, de verdade, talvez seja exatamente esses erros que eu consigo ver com facilidade que sejam aqueles que eu tenho que mudar. Tudo caminha para o melhor. Essa é a vontade do Pai. E a nossa vontade de mudar esse mundo, se nós conseguirmos primeiramente mudar a nós mesmos, com certeza a missão da espiritualidade vai ficar bem mais fácil. E os nossos mentores espirituais, com certeza, vão nos dar muita força para prosseguir nessa caminhada. Antes da ansiedade, vamos ter esperança, fica bem mais fácil. Mas, hoje, falando do Evangelho de Mateus, especificamente do Sermão do Monte, é sobretudo agradável lembrar que naquela memorável tarde, ali às margens do Lago de Genezaré, o Cristo abria não só o seu coração, mas o seu espírito crístico, como governador espiritual da terra, para bafejar daquele dia até o final da eternidade a verdadeira rota ou as verdadeiras instruções para que nós já conseguíssemos experimentar desde essa vida a felicidade daquelas pessoas que conseguem enxergar que o melhor caminho é o caminho do amor. E nessas suas palavras o Cristo buscava trazer-nos essa reflexão sublime. E a mansidão a que ele se refere é algo que às vezes nesse planeta que ainda experimenta dores por ser de expiações e provas, nós temos dificuldades de enxergar. Quando a supremacia dos povos, elas ainda são defendidas pelas armas. A palavra crística já naquela época dizia que essa mansidão não significa covardia, mas entendimento de que existe uma forma mais fácil de que as nossas forças sejam arregimentadas para o bem comum. É nisso que Jesus vinha falar naquela época, em que os judeus experimentavam a mão belicosa de Roma, e mesmo assim, ele vinha com toda a sua magnanimidade falar desse mundo novo que ele teria certeza que pelos séculos vindouros seria dado ao mundo experimentar. Mas mais especificamente, para falar sobre esse tema, lá na Instrução dos Espíritos, o nosso irmão Lázaro ditou ao codificador um trecho muito pequeno que eu vou pedir Vênia para fazer a leitura. E assim, disse Lázaro, a doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração.
Ambas são forças ativas porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O frouxo não pode ser resignado. Não mais do que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade material. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia dos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer luzir no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época está, assim, marcada com o selo da virtude ou do vício que a deve salvar ou a perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Eu digo somente atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão não verá, senão depois dele, ao passo que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos grandioso, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. Infeliz, porque nós que somos os guias da humanidade em marcha, o atingiremos com o chicote e forçaremos sob sua vontade rebelde, no duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde. Mas bem-aventurados os que são brandos, porque estarão e prestarão dócil ouvido aos ensinos de Jesus. E nessa mensagem de Lázaro, nós contextualizamos que uma questão de semântica ou de significação que os nossos dicionários da Terra trazem, dão no entender do mundo que obediência e resignação não se tratam de virtudes. Porque a obediência, no sentido do dicionário nosso, que nós conhecemos, é o efeito de obedecer, de cumprir, de aceitar uma ordem, uma determinação, ou respeitar uma lei. Então, existe muita fragilidade quando a gente fala de obediência dessa forma. Porque é alguém que se submete. E a doutrina espírita, ela trabalha diferentemente do dicionário. Por quê? Porque tudo, desde a organização primeira no livro dos Espíritos que Kardec nos trouxe, fala da razão. A nossa fé, ela só se alimenta quando nós conseguimos raciociná-la. E assim como a resignação, é quando eu desisto de algo em função de uma ideia de outra pessoa. É quando eu suporto pacientemente algo que me é colocado. É como eu faço uma submissão a uma divindade, mas sem ter a necessária preparação. Então, tanto a obediência quanto a resignação, nos sentimentos do dicionário, começa a obediência com a sua fragilidade e começa a resignação com a sua tristeza. Porque não há nada pior, e eu tenho a impressão que todos comungam comigo nessa ideia, do que você fazer algo que a sua vontade diz para fazer exatamente o contrário, ou simplesmente não fazer. E aí, nessa mensagem de Lázaro, lembramos que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele veio no ano de 1864, então nós estávamos no século XIX, que ele falava da parte intelectual, ou da época intelectual. E a gente viu que, passados mais de 160 anos dessa conceituação, nós ainda temos a dificuldade de ver que o intelecto, por mais que ele se volte para a abertura do campo,
na área da cognição, do ensinamento, a parte moral. Essa que vai realmente fazer com que esse livre-arbítrio que nos foi dado pelo Criador seja utilizado por nós para o bem comum, para a aceitação do outro enquanto alguém como eu, filho de Deus, que necessita de fazer com que a sua fé seja colocada à prova, de que as suas virtudes sejam colocadas, para que nós possamos refletir se isso é o mesmo o que nós necessitamos. E nesse ponto, nós já começamos a ver que esse consentimento da razão, que deveria ser o objeto da obediência, significa o seguinte: por que eu devo fazer isso? Ora, quando nós falamos da reforma moral necessária a todos nós sabemos que nós temos que seguir os ensinamentos de Jesus, porque nós ainda vivemos no mundo de expiações e provas, porque somos ainda criaturas imperfeitas. E por mais que nós queiramos, nós sabemos que muitos de nós temos experimentado muitas reencarnações e não temos conseguido progredir espiritualmente. Então, dentro desse contexto, a reforma moral pretendida é aquela que me dá aso, ou seja, dá desejo, dá vontade de fazer com que o homem ou a mulher de ontem seja transformado em alguém que em todos os ângulos que se olhe, vê-se na minha pessoa alguém que tem uma visão um pouco diferenciada com relação a si próprio e ao seu próximo. Porque nessa reforma moral é a parte que mais temos a necessidade para alcançar esses mundos melhores que o Cristo disse que estaria a preparar para as criaturas que buscassem a vivência nos seus ensinamentos. E hoje, mais do que nunca, nós temos a consciência que o tempo que nós temos sobre essa terra é pouco. Por mais que contemos 80, 90 anos, é pouco. E o que eu tenho feito das possibilidades que nos são apresentadas? O principal ponto de ver que nós nascemos, parafraseando Francisco Cândido Xavier, com o corpo que necessitamos e com a família que merecemos, numa sagrada possibilidade de reajuste. Em fazer que muitas vezes aquele que eu fiz que falisse como esposo, como esposa, como filho, que levei a ele todas a sorte de malefícios, vem ali na proximidade doméstica com uma possibilidade de fazer diferente. Porque os males que nós sofremos, e a gente já tem maturidade para entender isso, eles são exatamente os frutos dos meus equívocos nas encarnações passadas. Porque se nós acreditamos que Deus é infinitamente justo e bom, não haveria nenhum tipo de vantagem me conceder uma encarnação onde o sofrimento a ser experimentado fosse aquele pelo qual eu não teria débito a saldar. Então, nesse ponto, quando se fala de obediência, é entender que eu próprio escolhi essas provas pelas quais eu estou passando. E essas provações que nós experimentamos, nós seremos tanto mais merecedores das láureas, ou seja, do reconhecimento, da quitação desses débitos, quando o meu esforço contínuo, parafraseando o Espírito de Verdade, que se reconhece
o verdadeiro cristão ou espírita, que são a mesma coisa, pelo seu desejo de empreender a sua transformação moral. Então a obediência, ela cada vez mais nos leva a um raciocínio que, para ser obediente, eu tenho que entender que aquilo que eu pedi quando me preparei para reencarnar é aquilo que eu estou tendo. E eu trago na possibilidade de uma ligação com o meu anjo guardião, que é um espírito que tem uma elevação moral e espiritual maior que a minha. Quanto mais próximos eu tiver desse combate aos meus maus pendores, mais essa obediência fica facilitada, porque eu terei, através do campo intuitivo, as melhores práticas para prosseguir na minha caminhada. Então a obediência, ela fala diretamente à razão. Se eu sofro porque eu fiz sofrer, e estou agora a experimentar o sofrimento que eu infligi aos meus irmãos e irmãs de caminhada. E quando Lázaro fala que a resignação, ele se trata de buscar, acima de tudo, o entendimento de que o sentimento dentro dessa obediência deve ser sempre levado para prosseguir na fé, tendo a certeza absoluta que nós não estamos só. E quanto mais eu estiver propenso a esse entendimento, a trabalhar por essa reforma moral, essa resignação vai me dar a oportunidade de me sentir alguém que já entende, que tem a maturidade espiritual suficiente para entender que se eu sofro porque eu devo, mas acima de tudo, todo sofrimento tem uma razão de ser. E essa razão de ser pode fazer com que, em sabendo bem sofrer, o aproveitamento tirado desse sofrimento vai me dar, logicamente, a possibilidade de habitar uma daquelas muitas moradas que o Cristo disse que estaria a preparar para as criaturas que buscassem a vida dentro dessa resignação. Na questão 924 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito de Verdade o seguinte: há males que independem da maneira de proceder do homem e que atinge os mais justos. Nenhum meio há de os evitar? E a resposta é categórica: deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar, se quer progredir, buscando a consolação na própria consciência. Essa resposta, ela caminha paralelamente ao que nós acabamos de dizer. Porque o resignado, ele sabe que esse sofrimento tem uma razão de ser. E aí, se nós fizermos uma pequena reflexão sobre o mundo moderno, a gente vai ver quantas pessoas que ainda não conseguem entender essa resignação. Elas sempre buscam essa resignação como um motivo de tristeza. Nós tivemos no sábado próximo passado, aqui nas Cartas Consoladoras, um recado que a nossa irmã Mayra Rocha trouxe para uma mãezinha que perdera a sua filha. A partir do momento que ela deu esse recado, aquela mãezinha que estava sentada ali, entrou num processo de desespero.
mas um desespero que o seu esposo, a sua filha, não conseguiram sanar. As pessoas que estavam no salão, e estava repleto, muitas delas ficaram até incomodadas com aquele grau de desespero daquela criatura. Mas façamos uma reflexão sobre isso. Algum de vocês, encarnados ou desencarnados, já viram alguém desencarnar e nós sofrermos as maiores dores, termos as maiores lágrimas, ou apresentarmos os maiores desesperos, e aquele que estava morto voltasse à vida? Ele não volta à vida porque ele está vivo, mas vive em outra dimensão. E essa é a dificuldade nossa de entender. Ora, se o nosso Pai Celestial, até um fio de cabelo que cai da minha cabeça, se bem que eu tenho poucos, né? Ele tem que cai da minha cabeça, ele dá disso conta? Será que ele infringiria sofrimentos desnecessários aos seus filhos? O nosso estado emocional, a única coisa que ele consegue mudar é o grau de sofrimento do nosso ente que está no plano espiritual. Porque quando nós infligimos esse sofrimento que nos abala, que denota a nossa falta de fé, e aqui nós não queremos dizer, graças a Deus nós choramos, graças a Deus nós lamentamos, porque ainda somos seres humanos, e diferente dos animais, externamos o nosso sentimento de perda. Mas, infelizmente, as nossas lágrimas, o nosso desespero, não trará ninguém de volta. Mas a nossa sensação de equilíbrio, por mais que doa, vai nos dar esse alento. Porque imaginemos, é simples o raciocínio. Alguém de vocês, no momento de extrema raiva, ocasionou para si uma forte dor de cabeça, tomou vários analgésicos e nenhum deles fez efeito. Já aconteceu com alguém? Não precisa levantar a mão, não. Não quero constranger ninguém. Por que isso? Ora, nós somos seres que somos constituídos de energias. Quando a gente fala de resignação, é entender que o desespero que eu tenho de experimentar aquele ódio, aquela sensação de rancor, primeiro, ele provoca efeito dentro de mim. É o veneno que eu bebo para que ele possa fazer mal para outro. Repara que a sensação que nós experimentamos, que corrói as nossas forças físicas e espirituais, acumula verdadeiros lixos dentro de nós mesmos, quando nós que dizemos que queremos viver em paz, não entendemos que todo sentimento de amor, ou contrário a ele, que eu emito, faz parte do meu patrimônio. Então o ódio que eu sinto de alguém é uma energia que eu coloco, ele vai, muitas vezes não encontra receptividade, porque a pessoa está equilibrada, mas independente de tocá-la ou não, esse ódio vai voltar para mim na mesma intensidade que eu coloquei ele. A inveja, o egoísmo, a cupidez, a avareza e esses sentimentos menores que nós humanos ainda experimentamos, eles são frutos
amargos, que uma vez plantadas, terão necessariamente que ser colhidos. Por isso que quando a gente fala em resignação, em sofrer resignadamente, é entender que existe uma necessidade nisso. Nós ainda não somos espíritos puros. Estamos em espíritos de terceira ordem e caminhando no mundo em que nós mesmos ainda somos dispensadores de ódio. Nós queremos um mundo de paz, mas travamos verdadeiras guerras dentro de nós todos os dias. E não são as chamadas guerras santas. São as guerras que transcendem o senso comum na busca apenas da satisfação de uma insanidade momentânea. Porque a guerra que nós devemos travar é essa sim, de fazer com que os nossos maus pendores sejam diuturnamente combatidos. E a gente tem, nesse entendimento de obediência, algumas pessoas que conseguiram e nos deram exemplo sobre a obediência. Por exemplo, o nosso Mestre Jesus, por ocasião da cura do cego Bartimeu, e de algumas pessoas que chegaram para ele, reparem na obediência de Cristo. O que queres que eu faça? Entendemos aí que o Cristo buscava, sondando o coração daquela criatura, né? E quantos de nós temos dificuldade até de pedir? Porque quando Bartimeu responde ao Cristo, ele que era cego de nascença, Senhor, que eu veja. E uma coisa tão simples, quer dizer, o Cristo queria fazer o bem, sempre. E naquela oportunidade ele quis fazer o bem, mas buscando saber o que aquela criatura realmente buscava. E nós temos tanta dificuldade ainda com essa questão de obediência, dentro de nós mesmos a entender, porque o Cristo está a nos perguntar diuturnamente, o que queres que eu faça? E quantos de nós tem sabido pedir, por exemplo, Senhor, me dá uma vida boa, me dá uma família equilibrada? Não. Senhor, que eu, como Bartimeu, que eu consiga ver quais são os erros que estão causando a minha infelicidade. Que eu consiga combater os maus pendores que eu ainda carrego. E outro que, como eu falei do Cristo na obediência, que ele fez exatamente o que queria Bartimeu, vamos falar de outro que nos mostrou a resignação. Francisco Cândido Xavier. Nos seus sofrimentos físicos atrozes, e interessante que ele, certa feita foi perguntado, Chico, por que você vai tanto ao médico? Por que você toma tanto remédio? Ele falou assim, meu filho, a questão é muito simples. A morte não existe. Se eu desencarnar, eu vou ter que ir para a espiritualidade e me preparar para reencarnar de novo. Então eu quero ter vida longa aqui para ver se eu consigo fazer mais o bem. Se eu consigo mais seguir os ensinamentos de Jesus, para talvez quando eu tiver que ir, eu já tenha condições de retornar à espiritualidade em melhores condições. Mas aí, como eu falei de resignação, certa feita perguntaram ao Chico, depois dos seus 3 AVCs, das suas tantas cirurgias, das suas itioses, né, porque ele tinha artrite, artrose, não enxergava do olho esquerdo, tinha verdadeiras crises de enxaqueca. Perguntaram para ele, Chico, você sofre? Ele falou, não, meu irmão, eu não sofro.
Eu tenho a possibilidade, Deus me deu a possibilidade de diuturnamente tentar ajudar os meus irmãos de caminhada. Para os problemas físicos que eu experimento, eu só peço a Deus, não que diminua a carga do que eu tenho que passar, mas me imuna de força para suportá-las. E nessa resignação, né, essa vontade firme do Chico Xavier de prosseguir, é que nós buscamos, numa reflexão nossa, e nós a nosso turno? Que tipo de obediência nós temos? Porque os chamamentos são enormes e diários. Todos os dias eu experimento a possibilidade de obedecer. E esse bendito instrumento chamado obediência, ele pode ser utilizado por bem ou não. Porque nos meus maus pendores, muitas vezes eu não entendo porque eu experimento tanto sofrimento, mas eu ainda consigo exercitar o ciúme, a maledicência. Quando essa obediência que deve reinar dentro de nós é aquela obediência aos princípios morais cristãos, ao chamamento do Cristo, onde quer que esteja, ser um instrumento realmente de paz, de harmonia, de afeto. E nessa resignação que todos nós devemos buscar, porque a nenhum de nós, felizmente, não é dado saber o nosso retorno à verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Mas não nos iludamos. A passagem está no nosso bolso e já está preenchida. Por mais que nós achamos que a nossa vida seja eterna, enquanto encarnados, ela é efêmera, ela é passageira. A vida eterna é a vida do Espírito. Essa sim. Aqueles que querem e que buscam não ser os depositários da instrução final do nosso irmão Lázaro, ou seja, de experimentar as chicotadas das dores do mundo, ou a espora dos equívocos que temos que reparar. Talvez esse seja o momento de uma reflexão intimista nossa. Se o mal que nos chega, nós temos necessidade de suportá-lo, que as nossas lágrimas não se percam nas lamentações, mas que ela seja a gratidão ao Senhor dos mundos, por nós já termos o entendimento que estamos a experimentar as dores que causamos. O Cristo experimentou as dores nossas, mas deu-nos o ensinamento como cada um de nós pode se livrar das suas próprias dores. Fiquemos em paz.